Bom, e agora a gente vai de entrevista, né? Vamos conversar com Maiana Zatz. Ela é coordenadora do Centro de Estudos do Genoma Humano e de Células-Tronco da USP e nos fala sobre o banco de dados genômico de idosos. Professora Maiana, bom dia, seja bem-vinda ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia, é um prazer enorme falar com vocês e uma enorme preocupação com o que pode ser julgado, decidido pela Alesp, pelas parlamentares da Alesp, hoje ou essa semana, em relação a possíveis cortes de recursos na FAPESP e nas universidades. Eu espero que os parlamentares entendam a importância das pesquisas, entendam que, se houver esses cortes, eles estão matando a galinha de ovos de ouro, né? Porque São Paulo só conseguiu ser esse polo de desenvolvimento científico e tecnológico por causa dos investimentos que nós sempre tivemos em ciência e tecnologia, né? E ciência não é uma coisa que você pode interromper. Se houver um sequestro dos recursos, que são chamados de superávit, mas na realidade não são superávit, são recursos todos comprometidos. Nós teremos inúmeros projetos interrompidos, as bolsas de alunos terão que ser cortadas, e é importante deixar muito claro que quando a gente fala de bolsa para aluno de doutorado, de pós-doutorado, não é uma mesada, é a única subsistência que eles têm, né? Então, essas bolsas terão que ser cortadas, inúmeras bolsas, e nós vamos ter mais fuga de jovens que vão para os países do primeiro mundo em busca de melhores oportunidades. Então, eu espero que os deputados, que os parlamentares entendam a responsabilidade que eles têm, né, em não tirar recursos que não são superávit, repito, da FAPESP, que é a que tem nos financiado uma parte das nossas pesquisas, e das universidades. Nós não estamos pedindo aumento de salário, ao contrário. Quanto mais recurso a gente tiver para a pesquisa, mais a gente trabalha. Mas é isso que é o nosso ideal, que a gente quer deixar para as futuras gerações, né? Um país desenvolvido e capaz de ter as tecnologias de última geração. E, professora Maiana, vamos falar agora de um estudo que tenho certeza que só foi possível devido a esses investimentos que a senhora destacou muito bem. O Centro de Estudos do Genoma Humano de Células-Tronco e o Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo concluíram o sequenciamento do genoma de mais de 1.000 idosos paulistanos. O que foi esse estudo? Conte para os nossos telespectadores como ele foi feito e as consequências dele para o bem da população paulista. Então, esse estudo a gente idealizou ele há cerca de 10 anos, quando nós chegamos à conclusão que a gente precisava ter um banco genômico da nossa população. Tá? Então, os países do primeiro mundo começaram a fazer isso, né, e construir bancos genômicos da população americana, da população europeia, né? Mas nós não tínhamos nenhum banco genômico da nossa população, né? E aí o que se viu, né? Que o ano passado, né, depois de 10 anos que a gente iniciou esse projeto, a revista Cell, que é a revista, talvez uma das mais importantes revistas científicas do mundo, disse, olha, nós chegamos à conclusão que os bancos genômicos, né, que estão disponíveis, só tem população praticamente europeia. Não existe bancos genômicos de outras populações, né? Então, São Paulo realmente é um lugar ideal para a gente ter uma população que possa representar o Brasil. Nós temos uma mistura étnica enorme em São Paulo, né? E, e a outra coisa muito importante é que nós resolvemos focar em idosos. Por que idosos, né? Então, existe um projeto chamado SAB, que é de Saúde, Bem-Estar e Envelhecimento, coordenado pela professora Ieda Duarte, e que segue uma população de idosos, com pessoas com mais de 60 anos, desde o ano 2000. Tá? Qual é a vantagem em você sequenciar pessoas idosas e não jovens? É que nos idosos você sabe
quem tem risco de ter doença de Alzheimer, Parkinson, diabetes de idade mais avançada, enfim, essas condições que aparecem, em geral, em idades mais avançadas. E aí você pode fazer uma correlação entre o estudo genômico, então, entre o genoma dessas pessoas e o aparecimento ou não dessas características, dessas doenças de idade mais avançada, né? E o primeiro resultado que foi surpreendente é que nós encontramos 2 milhões de variantes genéticas que não estavam nos bancos internacionais, tá? Mostrando realmente a importância de sequenciar outras populações e não só a europeia, né? Então, esse foi o primeiro dado importante. E agora a gente quer entender quais são os mecanismos genômicos, né? Como é que é o genoma das pessoas que chegam aos 90 e os 100 anos e permanecem saudáveis, né? Então, nós começamos esse estudo antes da pandemia, de recrutar nonagenários e centenários, né? E começar a estudar eles mais profundamente. Como é que é esse estudo mais profundo? Então, hoje, a partir do sangue, eu posso reprogramar as células do sangue, né, para um estágio que a gente chama de célula-tronco pluripotente. E essas células pluripotentes, no laboratório, elas podem se diferenciar em qualquer linhagem celular que eu queira. Então, elas podem ser células musculares, células pulmonares, células ósseas, células nervosas, neurônios, né? E isso nos permite, então, estudar nesses nonagenários e centenários como é que são essas células todas e quais são os segredos, né, para poder realmente chegar aos 90 e aos 100 anos saudável, né? E aí o que foi muito interessante é que a gente viu que vários nonagenários e centenários foram contaminados pelo novo coronavírus e desenvolveram formas muito leves ou até ficaram assintomáticos, né, em relação ao Covid-19, né? E nós já conseguimos, então, coletar amostras de 7 centenários, né, sendo uma senhora de 114 anos, a mais idosa, uma de 106, 2 de 104 e 3, que eu brinco, mais jovenzinhas, de 100 anos, tá? Todas elas ou tiveram formas leves de Covid-19 ou não tiveram, inclusive, sintoma nenhum, tá? Então, essas pessoas, elas têm o que a gente chama de genes protetores, né? E a gente quer descobrir o que esses genes protetores fazem, porque, pelo que a gente está vendo, eles aguentam qualquer desaforo do ambiente, até o Covid-19, né? Então, esse é um projeto que eu acho que tem um maior interesse para todo mundo quer saber o que esses genes protetores fazem, né? Para poder extrapolar para todo mundo, mas vai ser um projeto também que vai ser muito prejudicado se houver esse corte de recursos da FAPESP e das universidades. Então, esse é um dos muitos projetos que vão ficar prejudicados se houver esse corte. A gente espera que os deputados, que os parlamentares entendam a importância de ciência e tecnologia. Ciência e tecnologia é investimento a longo prazo, né? E eu acho que nenhum deles gostaria de ter no seu currículo, né, saber que eles foram responsáveis por um retrocesso irreversível no desenvolvimento científico e tecnológico do nosso Estado. Professora Maiana, a senhora falou de senhores e senhoras aí na casa dos 90, 100 anos, né, que têm contribuído com essa pesquisa. Como se dá o recrutamento dessas pessoas? Como que vocês chegam até elas? Quais os critérios para elas fazerem parte desse banco de dados? Então, boa pergunta. Um dos critérios é justamente pela mídia, né? Quando a gente divulga a pesquisa, a gente acaba recebendo e-mails de pessoas que dizem: olha, eu conheço um centenário, eu tenho um parente centenário, vocês estão interessados em estudar? E a gente diz: claro, nós estamos. Nós temos, inclusive,
um e-mail que eu vou divulgar, que é estudocovid, tudo junto, @gmail.com, tá? Então, isso depois da pandemia, mas antes da pandemia, de novo, a gente divulgava na mídia que a gente tinha interesse e a gente acaba sempre tendo contato com pessoas que entendem a importância dessa pesquisa e que estão dispostos a ajudar. Nós temos também, inclusive, nós estamos estudando por que algumas pessoas têm formas muito graves de Covid e, infelizmente, vão a óbito, enquanto do outro lado do espectro, você tem um número enorme de pessoas que aparentemente são resistentes, né? E para entender melhor isso, nós começamos a convocar casais discordantes. Então, o que são casais discordantes? Casais onde um dos cônjuges teve Covid-19 com todos os sintomas, enquanto o outro, que compartilha a mesma casa, a mesma cama, não teve absolutamente nada, né? E no começo a gente achava que era raro isso, mas, para nossa surpresa, nós recebemos quase 1.000 e-mails de pessoas, de voluntários, dizendo, olha, nós estamos nessa categoria e a gente quer participar da pesquisa. E nós conseguimos, até agora, recrutar 100 casais discordantes, 200 pessoas, né, além dos idosos, e também outra possibilidade de entender melhor são o estudo de gêmeos. Tá? Então, nós também temos casos de gêmeos que compartilham o mesmo ambiente e onde um foi infectado e o outro não, né? Então, a comparação entre gêmeos monozigóticos idênticos e gêmeos dizigóticos, são gêmeos não idênticos, também pode nos dar respostas muito importantes. E, novamente, é um estudo que precisa de recursos para continuar, e eu acho que todo mundo tem interesse em saber o que torna uma pessoa resistente a esse vírus e que, muito provavelmente, a outros vírus também. Professora, toda essa pesquisa, né, esse levantamento incrível, né, de que maneira depois ele pode ser aplicado para que as pessoas realmente possam, então, desenvolver essa resistência tanto aos vírus, seja ao novo coronavírus, ou, né, tem a questão do Alzheimer, que a senhora comentou também. De que maneira, então, todos esses estudos, depois, na prática, vão poder ajudar a população? Então, a primeira coisa, a gente precisa entender qual é o mecanismo de resistência. Então, um resultado muito interessante é que, entre esses casais que a gente chama de discordantes, né, pessoas que tiveram contato muito próximo e não foram infectadas, a grande maioria tem sorologia negativa. Então, aquele teste dos anticorpos não revela nada porque essas pessoas são resistentes, né, e não desenvolveram a Covid-19. Então, a gente precisa entender qual é o mecanismo imunológico que confere essa resistência, e para isso nós estamos colaborando com grupos que são expert em imunologia, do professor Edécio Cunha e Jorge Calil, da Faculdade de Medicina, né? E aí, quando a gente entender o mecanismo, a gente vai poder extrapolar isso para todo mundo, né? Esse é o primeiro lado positivo dessa pesquisa. E, por outro lado, nós também estamos coletando amostras de pessoas que, infelizmente, foram a óbito, né? Porque tiveram aquelas formas graves, e principalmente de jovens que foram a óbito sem comorbidade, que é uma pesquisa que a gente está fazendo em colaboração com o grupo do professor Paulo Saldiva, que está fazendo autópsia desses casos e nos fornecendo, então, material para a gente fazer o estudo genômico, né? E um primeiro estudo que foi publicado essa semana na revista Science já está mostrando algumas possibilidades de tratamento, né, nas pessoas que têm esses genes de risco, né? Então, quais são as grandes vantagens? As pessoas que têm os genes de risco, de suscetibilidade, né, são as pessoas que vão precisar ser tratadas e vacinadas com prioridade, né? E já existem possibilidades novas de tratamento, enquanto a gente entender quais são os genes de proteção, né?
e o que esses genes fazem, qual é o produto desses genes, qual é a enzima que é produzida por esses genes, a gente vai poder ajudar a maioria da população, né? Porque todo mundo vai querer ter essa proteção, né, contra esses vírus ou outros vírus que poderão vir no futuro. Professora, a senhora citou em relação ao banco genômico que já foi descoberto 2 milhões de variantes genéticas. O que isso significa exatamente para o espectador que está nos assistindo em casa? O que isso quer dizer? Bom, então, essas variantes genéticas quer dizer que a nossa população é muito miscigenada, né? Então, a gente tem uma mistura étnica que não foi descoberta nos bancos internacionais. A primeira aplicação prática é o que a gente chama de medicina de precisão, tá? Então, o que é medicina de precisão? Hoje, quando você toma um remédio, né, ele pode ser bom para você, ele pode ser inócuo ou ele pode ser tóxico. E a gente sabe hoje que isso depende do nosso genoma, tá? Então, como é que vai ser no futuro? Antes de você tomar um remédio, você vai fazer o seu estudo genômico e você vai saber qual remédio que você tem que tomar, em que dosagem, tá? Porque também o nosso genoma regula a velocidade de metabolismo de uma droga. Então, se você for um metabolizador rápido, você precisa de doses maiores. Se você for um metabolizador lento, essa mesma droga, esse mesmo remédio pode se acumular no teu organismo e ser tóxico, né? Então, o primeiro recado que a gente dá é que o brasileiro adora receitar remédio para o vizinho. Diz, olha, esse remédio foi muito bom para mim, você não quer tomar também? Tá? Então, o remédio pode ser muito bom para mim, pode ser tóxico para o meu vizinho ou inócuo, tá? E essas diferenças são populacionais, tá? Então, por exemplo, uma droga que pode ser muito boa para a população japonesa, ela pode não ser boa para a nossa e vice-versa, tá? Então, esse é o primeiro, a primeira aplicação prática, né, dessa variabilidade que a gente tem na nossa população. A segunda é a gente entender se uma mutação é patogênica, ou seja, ela causa uma doença genética ou não, tá? Então, um exemplo que é muito fácil de entender é o seguinte: a gente tem genes que podem ser responsáveis por formas hereditárias de câncer, tá? Lembrando que a maior parte dos cânceres não são hereditários, tá? É uma doença genética, o câncer, porque ela afeta o nosso material genético, mas não é hereditária, não é transmitida de geração para geração. Mas existem algumas formas raras que são. Então, por exemplo, aquela forma de câncer de mama que afetou a família da Angelina Jolie, né? Então, a mãe dela, a avó dela, a tia dela, tinha uma mutação que determinava uma forma de câncer hereditária, tá? Bom, então, essa mutação que a Angelina Jolie tem, ela está depositada nos bancos internacionais como responsável por uma forma hereditária de câncer de mama. Se você tiver essa mutação, você tem um risco muito alto de desenvolver um câncer de mama. Bom, e aí, na nossa coorte de 1.100 idosos, uma das pessoas tinha essa mesma mutação. E aí, quando nós fomos olhar quem era uma senhora de 93 anos que nunca teve câncer na vida, tá? Então, isso mostra que uma mesma mutação, ela pode se comportar de um jeito na população europeia, que tem um background genético da europeia, e de uma maneira totalmente diferente na nossa população, que é toda miscigenada, né? Então, imagine, se eu tivesse encontrado essa mutação numa mulher jovem, eu ia dizer, olha, você tem um risco muito alto de ter câncer de mama, é melhor você tomar todas as precauções. E existem mulheres, inclusive, que optam pela retirada das mamas quando sabe que tem essa mutação, né? Que não é uma decisão fácil, né? E aí a gente pode dizer, não, mas a gente tem pessoas com 93 anos, né, que têm essa mutação
e que não desenvolveram câncer, né? Então, esses estudos são extremamente importantes justamente para a gente classificar num outro background genético se uma mutação descrita como patogênica é realmente patogênica, né? E isso nós estamos vendo para um número cada vez maior de mutações. E quanto mais a gente expandir esses estudos, melhor vai ser o nível de informação que a gente vai ter em relação a mutações como essas. Maiana Zatz, professora do Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo e coordenadora do Centro de Estudos do Genoma Humano e de Células-Tronco. Professora Maiana, muito obrigado pela sua presença hoje aqui no Jornal da Rede Alesp. Obrigada, professora. Eu que agradeço novamente a oportunidade e repito o apelo para os nossos parlamentares. Não tirem recursos da FAPESP e das universidades, tá? O futuro da ciência e da tecnologia está nas mãos de vocês. Muitíssimo obrigada. Muito Obrigado, obrigada. bom dia, professora. Bom dia.